Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de setembro de 2019. Grupo auxilia sobreviventes do suicídio. Quando se fala na prevenção do suicídio, e estamos tratando de verdadeira epidemia, é preciso ter em mente que existem 3 tipos de prevenção: identificar os fatores de risco de suicídio, encontrar os indivíduos em risco de suicídio e agir de forma precoce e contundente, realizar tratamentos em pessoas que já tentaram ou cogitaram seriamente o suicídio. Este último grupo merece toda a atenção e vigilância por parte da sociedade, desde familiares e amigos, até órgãos públicos de saúde, segurança e educação. Este grupo é formado por pessoas que já tentaram cometer o ato, uma ou mais vezes. Pesquisas indicam que a probabilidade de que venham a tentar novamente é alta. De acordo com o voluntário da Rede de Proteção à Vida e do CVV, Centro de Valorização à Vida, Roberto Caldas, exatamente sobre este grupo recaem alguns tabus que as pessoas precisam quebrar. De forma urgente é preciso quebrar os tabus, como não dar a devida atenção a frases que, precipitadamente, podem ser tidas como frescura ou sendo a pessoa querendo apenas chamar a atenção: eu preferia estar morto, eu não aguento mais, que vontade de sumir, entre outras. Em se tratando de valorização da vida, sempre será melhor pecar pelo excesso de cuidados, do que por sua falta, pontua Caldas. GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Pesquisas dão conta de que entre 6 a 30 pessoas são afetadas de forma direta pela ocorrência de suicídio em suas famílias ou círculos de amigos. Este impacto é de natureza emocional, física ou até mesmo financeira. Desta forma, a sociedade necessita acolher e apoiar este grupo de pessoas, chamado de sobreviventes do suicídio. Em Criciúma, o GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, um projeto do CVV, Centro de Valorização à Vida, atua em reuniões de acolhimento e troca de experiências entre as pessoas. Sempre com sigilo, discrição e empatia fraterna. As reuniões ocorrem em toda a última quarta-feira de cada mês, às 19h30, na sede do CVV em Criciúma, na Avenida Coronel Pedro Benedetti, 46, Sala 321. Contatos com Margarida Teixeira, coordenadora do GAS, pelo fone 48 999041472. A criação de grupos de apoio locais, como o GAS, é um passo importante para apoio e acolhimento. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês voltado à ênfase da prevenção e propagação de conhecimento. Uma das entidades a trabalhar com a causa é a RPV, Rede de Proteção à Vida. Acesse o site www.protecaoavida.com.br e conheça o trabalho. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta 15 questões sobre suicídio. Numa delas, a 957, ele pergunta quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. Muito diversas são as consequências do suicídio, apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação, realmente, mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida.
Primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral este efeito, mas, em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muito desgraçados na Terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes o contrário é o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Consolador, complementa Allan Kardec na questão 154. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo e, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir, junto dos homens, sem a luz da misericórdia. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de setembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.